Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Querido irmão e amada irmã, nós estamos aqui no Santuário Mundo para realizarmos a oração da Ave Maria, hoje, dia 14 de janeiro de 2026. Um santo e abençoado dia para todos nós. Que hoje nós podemos estar abertos à presença de Deus em nossa vida. Que hoje a gente possa abrir o coração para receber esse Deus, a graça e a presença do amor em nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que aqui no mundo, em nossa vida, aparecem vários momentos para a gente se afastar de Deus. Vários momentos que oferecem para nós oportunidades para a gente desligar de Deus. Mas quem é que causa todos esses momentos e essas oportunidades? Gente, é o maligno, aquele que nós vimos no Evangelho, não é? Ainda de ontem, que ele fala assim para Jesus: o que você quer de nós? Você quer nos atrapalhar? Nós sabemos quem tu és. Você é o Messias, o Filho de Deus. Só que Jesus não dá diálogo ao maligno. O que Jesus fala para o maligno: saia, saia, cala-te e saia. Jesus age com autoridade diante do maligno. Mas aí vem a pergunta: mas quem é o maligno? O maligno é aquele que foi expulso do paraíso. Mas quem foi expulso do paraíso? Um anjo. Um anjo de grande beleza e de grande poder. Um anjo que foi expulso dos céus antes da criação da humanidade. Quando Deus cria o céu, Ele cria os seus anjos. E entre os seus anjos tinha os querubins. Os querubins eram os guardiões dos céus, ou os guardiões do paraíso, do jardim do Éden. Então, os querubins eram aqueles que estavam mais próximos de Deus. E Deus dava o poder, beleza, sabedoria. E esse Lúcifer, que quer dizer anjo da luz, tinha um grande poder diante do Senhor. E era uma beleza imensa que esse anjo portava. Sabedoria, beleza e poder. Mas tudo isso, quem deu a ele foi Deus. Porque Deus é o Criador. Deus é o Criador de tudo. Aí, esse anjo, o portador da luz, de grande beleza, sabedoria e poder, se sentiu que podia se igualar a Deus ou ser maior do que Deus. Ele sentiu orgulho, vaidade, porque o orgulho e a vaidade nos tornam não merecedores da graça de Deus. Assim aconteceu com o anjo da luz, o querubim,
que hoje é tido como Lúcifer. Quis ser maior que Deus, mas lá no céu, no jardim do Éden, esse anjo querubim, ele consegue liderar uma terça parte dos anjos. Gente, olha que loucura! No jardim do Éden, esse anjo querubim consegue liderar uma terça parte dos anjos e consegue tê-los como seus seguidores. É uma maluquice, não é, gente? Analisando é coisa de louco. Se a gente for estudar minuciosamente todas as partes bíblicas que menciona essa situação, a gente fica maluco por ver tão grande desobediência de um anjo. O anjo que tinha beleza, que tinha poder, que tinha autoridade e, acima de tudo, tinha a graça de Deus. Mas quando Deus percebe que o anjo da luz, o portador da luz, quer ser maior do que ele. Gente, não existe o criado ser maior do que o Criador. A criatura ser maior do que o Criador. O servo ser maior que o Senhor. Aí então esse anjo foi expulso do paraíso. E sendo expulso do paraíso, toda aquela legião que ele tinha conquistado, uma terça parte dos anjos, é expulsa com ele. É uma multidão. Aquele anjo da luz que foi expulso, ele era tão inteligente e tinha uma beleza inconfundível que os outros anjos começaram a segui-lo, porque a sabedoria dele era inconfundível, era convincente e convenceu muitos outros anjos, que uma terça parte dos anjos lá no céu já seguiam esse anjo da luz, o portador da luz, que é o Lúcifer, que é o demônio, o Satanás, o diabo, que foi expulso do paraíso. E aquela legião, aquela terça parte foi expulsa com ele. E desde então, eles começaram uma batalha, né, contra Deus, contra a criação de Deus. E nós sabemos que quando Deus cria os primeiros humanos, Adão e Eva, esse anjo que foi expulso do paraíso já começa a agir. O pecado só entrou no mundo por responsabilidade desse anjo que foi expulso do paraíso. O maligno, o anjo mau. Aí entrou o pecado no mundo. E nos primeiros filhos do primeiro casal criado por Deus, esse anjo do maligno consegue agir. Onde um irmão mata o outro irmão. Impulsionado pela força, pela tentação, pela indução do anjo maligno que foi expulso do paraíso. Mas o que eu quero falar, querido irmão e amada irmã, naquele tempo, quando Deus cria o ser humano, esse anjo maligno já começa a agir. E a criação humana se expandiu e chegou na quantidade de pessoas que temos hoje. E esse anjo maligno, esse querubim que foi expulso do paraíso, continua agindo ainda hoje no mundo. Mas quem eram os querubins, na qual esse anjo fazia parte? Os querubins eram os guardiões do tempo. Os guardiões, aqueles que davam assistência
ao Criador. Aqueles que tinham beleza, poder, autoridade. E esse anjo que se rebelou era o portador da maior beleza, que conseguiu induzir uma terça parte dos anjos. E hoje, esse maligno, esse anjo que foi expulso do paraíso, portador de uma grande beleza, de uma sabedoria inconfundível, ele continua hoje no mundo, personificado em pessoas humanas. É por isso que Jesus nos adverte constantemente na Bíblia, na palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas, cuidados com os anticristos que já estão no mundo, estão no meio de vós. São os enganadores, são os exploradores, aqueles que se apresentam como ovelhas, cordeiros, mas no fundo são lobos querendo vos devorar. E hoje esses falsos profetas, esses anticristos, também conseguem induzir multidões com pregações eloquentes, com palestras comoventes, com grande beleza. Usam todos os artifícios para conseguirem seguidores para si próprios, para se sentirem iguais ou maior do que Deus. Hoje tem pessoas no mundo que, se for anunciada que vai estar em tal lugar, reúne-se multidões, centenas de milhares de pessoas. E se anunciar que vai ter uma missa de corpo presente de Jesus no sacrário, Jesus sacramentado, com a bênção do Santíssimo, vai aquela quantidade que sempre vai. Mas se anuncia tal pessoa, o trem lota. Hoje, esse anjo querubim, que é portador de grande sabedoria, de grande beleza e de grande poder, continua personificado em pessoas humanas. Por isso, é a advertência que Jesus faz. Cuidado com os lobos que estão no meio de vós, querendo devorar, querendo te explorar. Aquele que se apresenta com uma falácia macia, com grande sabedoria, usa todas as artimanhas para induzir o povo e consegue induzir muita gente. O anjo do mal, que foi expulso, ele induziu uma terça parte dos anjos. E hoje, aqui no mundo, ele consegue induzir talvez mais que uma terça parte. Mas não podemos deixar esse anjo sair com a vitória, porque Jesus, na cruz, com a sua morte, ele vence o maligno. Mas é preciso que a gente continue firme, agarrado em Jesus, para que a gente não caia nas lábias desse anjo tão atraente, desse anjo que se apresenta uma beleza inconfundível, palavras emocionantes, palestras comoventes, todas as artimanhas para induzir a população. Parece que é o próprio Deus que já está aqui no mundo. Só que ele é vencido por Deus. E todos aqueles que seguirem serão expulsos como os anjos foram expulsos do paraíso. Uma terça parte dos anjos que lá no céu já seguiam esse anjo, o portador da luz, aquela terça parte foi expulsa com ele. E hoje aqui no mundo, todos os seguidores dos anticristos, dos falsos profetas, serão expulsos com eles. Terão a mesma condenação. Gente, é preocupante, não é?
Aí fica a pergunta, hoje, quem eu estou seguindo? Jesus ou falsos profetas e anticristos? Jesus é o amor de Deus que está no meio de nós, a misericórdia de Deus, o perdão, a salvação, a humildade. Agora, o anticristo, o falso profeta, esse anjo mau personificado no anticristo, no falso profeta, oferece belezas, maravilhas, riquezas, ganância, inveja, orgulho, vaidade. Essas são as propostas do anticristo. Uma vida próspera, uma vida rica, uma vida com todos os prazeres. E já o Cristo oferece uma vida de amor, uma vida talvez de sofrimento, uma vida de carregar a cruz, de assumir a cruz e segui-lo. Uma vida de olhar diferente, uma vida simples, uma vida humilde. Essa é a proposta de Deus. Uma vida de um amor pelo outro. Um coração puro, um coração não vaidoso, não ganancioso, não orgulhoso, não cheio de rancor, inveja, maldade, mas um coração simples, um coração amoroso. É isso que Deus oferece para nós. Então, querido irmão e amada irmã, a mensagem hoje é essa, não é? Diante de tudo o que está acontecendo. Agora, eu sabendo que o maligno foi o anjo mais bonito, portador de uma grande beleza, de uma sabedoria, de uma inteligência e de um poder imenso diante de Deus. Mas aquele anjo era criatura de Deus. Ele se sentiu igual a Deus e queria ser maior. Por isso foi expulso. E como ele era muito sábio, induziu uma terça parte dos anjos que foram expulsos com ele. E hoje, quem é que eu sigo? Jesus verdadeiro ou os anticristos e falsos profetas que estão soltos pelo mundo? O anjo da luz, personificado em pessoa humana, hoje continua arrastando multidões, talvez até mais que uma terça parte da humanidade. São os anticristos, os anjos da luz que foram expulsos do céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e veio morar entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E aí, qual é a minha decisão? Agora que eu estou sabendo que o maligno é a força do mal, era um anjo bonito, atraente, cheio de poder e autoridade. E que queria ser maior que Deus.
e por isso foi expulso do paraíso. Mas trouxe com ele para o mundo, para a terra, uma terça parte dos anjos. Uma legião foi expulsa. Isso quer dizer que todo aquele que segue o anjo da luz corre o risco de ser expulso, de não fazer parte dos escolhidos de Deus. Esse anjo da luz, uma terça parte foi expulsa com ele, porque lá no jardim do Éden, no paraíso, já era seguidores, eles já eram seguidores desse anjo maligno. Preferiram seguir, né, esse anjo maligno só porque tinha uma grande sabedoria, só porque tinha uma beleza inconfundível, porque se apresentava com grande poder. Mas nenhuma criatura tem maior poder do que o seu Criador. Deus é o nosso Criador. Só Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de ter seguidores. Infeliz daqueles que hoje seguem os anjos da luzes, que se apresentam neste mundo em forma de ovelhas, cordeiros, mas infelizmente são os anticristos. Quero convidar você, querido irmão e amada irmã, para estarmos juntos novamente às 18 horas no Santuário da Vida, onde vamos rezar a oração do Santo Rosário. A oração do Santo Rosário nos oferece a oportunidade de meditarmos os mistérios de Jesus. Venha fazer parte dessa família abençoada por Deus, a família dos filhos e filhas de Nossa Senhora de Fátima. A padroeira do Santuário da Vida é Nossa Senhora de Fátima. Então, faça parte desta família, filhos e filhas de Nossa Senhora de Fátima. Reze o Santo Rosário conosco todos os dias. Por que eu falo Santo Rosário? Porque nós rezamos o Rosário. Hoje o Rosário contém 4 partes, né? Então, a cada dia, nós rezamos uma parte do Rosário. Antigamente, né, até um tempo atrás, só tinha 3 partes do Rosário. Aí falava um terço, né? Então, por isso que ainda até hoje ainda se fala, vamos rezar o terço. Só que hoje já não é mais um terço, é 1/4 do terço do Rosário, né? Aquele tempo tinha só os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Eram 3 partes. Aí falava, vamos rezar um terço? Sim, era o terço. Hoje são 4 partes. Hoje a gente reza as 4 partes para formar o rosário. Então, hoje a gente não reza mais um terço, a gente reza 1/4 do rosário, quando reza só uma parte. Mistérios gozosos, mistérios da luz, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. São 4 partes. Então, no Santuário da Vida, nós rezamos uma parte por dia. Mas pode continuar chamando de terço, porque o terço ficou tão forte, não é? A palavra terço. Até nós temos o terço dos homens, né? Pode falar. Não precisa falar o 1/4 dos homens. Não, pode falar o terço, tá? Mas a gente fala que a gente reza o Santo Rosário, porque o terço ou o 1/4 está dentro do Rosário. Combinado? Então tá aí, tá? E o pessoal tem uma preocupação muito grande de rezar o Rosário, a parte do Rosário, naqueles dias que estão escalados naqueles livrinhos, né? Gente, fica a critério de cada um. Não tem nenhuma assim, imposição religiosa da igreja ou de qualquer um outro órgão que impõe, hoje você tem que rezar tal mistério. Não, não tem. Você reza o que você achar melhor. Por exemplo, a pessoa que reza o rosário diário, reza as 4 partes, né?
as 4 partes. Reza gozosos, reza da luz, reza doloroso e reza gloriosos. Então, aquele negócio, não, na quarta-feira tem que rezar X mistério. Esquece isso aí. Cada um reza de acordo com a possibilidade e de acordo com a ocasião que está vivendo. Não fica preso nessas coisas, porque aquela lista, aquela sequência, aquela escala, foram pessoas que criaram, pessoas que entenderam que deveriam ser aqueles dias. Não é uma ordem, não é um mandamento, uma imposição. Não, não é, tá? De nenhum órgão religioso, menos da igreja. Então, cada um reza da maneira que se sentir melhor. Hoje, quarta-feira, se eu quiser rezar o mistério gozosos, eu rezo. Se eu quiser rezar o mistério da luz, eu rezo. Se eu quiser rezar o mistério doloroso, eu rezo. E se eu quiser rezar o mistério glorioso, eu rezo. Fica a meu critério, fica a seu critério. O que não podemos ficar é presos a coisinhas, tá? A regras, porque aquela escalinha lá é regra que alguém achou por bem colocar. Mas não é nada deixado pela igreja ou pelo próprio Jesus ou por Deus, tá? Então reza o mistério que você achar que deva rezar em cada momento, em cada dia, porque o rosário são 4 partes. Mistérios gozosos, mistérios da luz, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. Que Nossa Senhora de Fátima, nossa mãe tão amada e querida, continue nos cobrindo com o seu manto sagrado. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Muito obrigado a você que ficou pelo menos 1 segundo aqui conosco. Você que conseguiu ficar o vídeo inteiro, que Deus nos abençoe grandemente. Desejo um santo e abençoado dia a todos nós. Salve Maria! E até às 18 horas com a oração do Santo Rosário. Diretamente do Santuário da Vida para todo mundo aqui pela página Amigos da Rede Vida.